Oi, pessoal, a paz do Senhor, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Ontem, como vocês viram, eu tive um pouco de dificuldade de postar nosso vídeo da nossa leitura, então ele entrou um pouco atrasado, mas eu espero que vocês tenham conseguido assistir, estejam conseguindo acompanhar. E hoje a gente vai dar então continuidade aí ao livro de Juízes, amém? Espero então que você já esteja aí com a sua Bíblia na mão. Vamos lá então. Amém? Senhor Deus Pai amado, te damos graças por esse tempo em tua presença, por esse momento, pela leitura da tua palavra. Senhor, nos traga entendimento, nos revela. Deus, toma cada vida aqui presente em tuas mãos. É o que te pedimos, te agradecemos. Senhor, obrigada por estarmos aqui presente, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a opressão dos midianitas. Terminamos ali o capítulo 5 com o cântico de Débora. E aí, novamente, o povo, tem aquela paz, aquela estabilidade por um período de tempo, A terra teve sossego lá por 40 anos, depois daquele período de Débora. E aí vem um novo tempo e, novamente, o povo se contaminando, se perdendo, adorando outros deuses e sendo oprimido de novo por algum daqueles povos que habitavam ali em Canaã com eles ou vizinhos. Então, capítulo 6. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele e os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento, ovelha, bois, nem jumentos, e nem em Israel. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temam os deuses dos amorreus, em cuja terra habitam, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, aqui agora a gente vai ver, o Senhor levantar Gideão, próximo juiz, mas a gente vê aqui, então, essa opressão que eles estavam vivendo pelos midianitas e como que acontecia, Eles tentavam plantar, tentavam ali, tudo que eles colocavam, vinham os midianitas e destruíam suas colheitas e seus camelos, saqueavam, Tô tentando posicionar aqui o telefone, mas não tá dando muito certo. Enfim, eles estavam sendo perturbados, de uma certa forma. E aí o Senhor vai levantar, então, agora Gideão. Versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: Eu serei contigo e tu ferirás os midianitas, como a um só homem. Prosseguiu Gideão:
Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo o meu presente e ponha diante de ti. E respondeu ele, esperarei até que voltes. O anjo do Senhor, né? Falando com Gideão. E Gideão se sente tão pequeno, né? Mesmo diante diante de um anjo do Senhor, né? Desse recado celestial, de uma coisa assim sobrenatural que eles não estavam tão acostumados nesse tempo, porque eles estavam há bastante tempo sendo perseguidos e não vendo a manifestação do Senhor. Eles sabiam das coisas que Deus fez de ouvir falar. E ele ainda não debate, né? Mas tem essa conversa, essas dúvidas, né? Tem essa coragem também de perguntar, de retrucar, digamos assim, né? Então, versículo 19. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolos sem fermento de uma efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. O anjo de Deus, porém, lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento, põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e nos bolos sem fermento. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerá. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está ao pé dele. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortou do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele cortado e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isso? E perguntando e investigando, concluíram: Foi Gideão, filho de Joás, que fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga para fora teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: Defendereis Baal? Havereis de livrá-lo? Qualquer que por ele lutar, ainda esta manhã será morto. Se ele fosse Deus, poderia defender-se quando alguém lhe derrubou o altar. Pelo que naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. Ainda deram esse nome, né? Todos esses nomes tinham algum tipo de significado, né? E, enfim, eles começam a chamar Gideão dessa forma, eles ficam com raiva, porque Gideão derruba o altar de Baal, né? E o pai dele teve ali essa firmeza de defender o filho de uma certa forma, né? De fato, o povo estava preferindo defender o altar de Baal, né? De um deus estranho. Todos os midianitas, amalequitas e filhos do Oriente ajuntaram seus exércitos, atravessaram o Jordão e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os abiezritas passaram a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulon, a Naftali, que lhe saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por minhas mãos, como dissesse, olha, eu porei um pouco de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Ele ainda tinha essas dúvidas, né? O Senhor vai mesmo me usar? Então, e aí ele faz esses testes aqui com Deus, né? E assim aconteceu. No dia seguinte ele se levantou de madrugada,
Apertou a lã e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água. E disse mais Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. Permita-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com a lã. Rogo-te que só a lã fique enxuta e em toda a terra haja orvalho. Assim Deus fez naquela noite, só a lã estava enxuta e sobre toda a terra havia orvalho. Primeiro a lã estava encharcada e a terra em volta seca, depois a terra em volta encharcada e a lã seca. E então, continuando no capítulo 7, a derrota dos midianitas. Jerubaal, que é Gideão, e o povo todo que estava com ele se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: Meu próprio poder me livrou. Apregou aos ouvidos do povo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. O Senhor mesmo vê aquela quantidade de pessoas que foi, o Senhor mesmo providencia para que eles vão embora, né? Para que toda a glória e toda a honra seja do Senhor e não da quantidade de pessoas que iam para aquela batalha, né? De homens. Então 10.000 ficam, né? Disse o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Mas todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas, e então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porá à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber as águas. E então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água que eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Que o restante se vá, cada um para o seu lugar. E assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o acampamento dos midianitas abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Se, porém, ainda teme descer, vai com teu moço porá ao acampamento. E ouça o que dizem, e então se fortalecerão das tuas mãos para descer contra o acampamento. E então desceu ele com seu moço porá até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro e dizia: Eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rodava contra o acampamento dos midianitas e atingiu a tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. E respondeu seu companheiro: Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todos este acampamento. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a explicação, adorou. Voltou ao acampamento de Israel e disse: Levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e jarros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do acampamento, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu todos os que comigo estiveram a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o acampamento, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do acampamento, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Tocaram as trombetas e partiram os jarros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias, as trombetas e partiram os jarros. E segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram
a espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permaneciam cada um no seu lugar ao redor do acampamento, todos os midianitas deitaram a correr e gritaram e fugiram. Tocando as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o acampamento, e fugiram até Bet-sita, na direção de Zererá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei para atacar os midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Prenderam também os 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb, e mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. É incrível como só um boato, só um medo, faz quase que com o exército todo fuja e corra, né, por causa desse sentimento que eles já estavam de que seriam vencidos, né? E aí o Senhor usa aqui de uma estratégia para que Gideão tivesse essa vitória. E aí, né, esses homens foram dispensados dessa batalha, né, que o Senhor manda embora, mas nem de todo proveito, não, nem para nada eles não foram aproveitados, né? Quando esses midianitas fogem, então Gideão manda essa ordem, essa convocação para que os filhos das tribos, né, os homens ali das outras tribos, persigam esses midianitas, matem eles e tomem todo esse outro território até o Jordão que os midianitas estavam em posse, né, que era de Israel. Vamos ler mais um, então, capítulo 8, a ira dos efraimitas contra Gideão. Então, os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam eles com ele fortemente. Ele, porém, lhe disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são os restos das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Abiezer? Eles mesmo, a tribo de Efraim contra Gideão, né? Os próprios israelitas contra o juiz que o Senhor levantou para libertar, né? Libertá-los. Deus vos entregou nas vossas mãos os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizeste? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou essas palavras. Gideão teve que se colocar nesse lugar de humildade, né? Nossa, o que eu fiz não foi nada comparado ao que vocês fizeram, né? Porque os líderes do Midianitas foram entregues nas suas mãos, vocês os mataram. O Senhor deu muito mais honra nessa batalha para vocês. Algo nesse sentido, né? Como se ele estivesse apaziguando ali a situação. E a gente vê esse papel de juiz, além da humildade de Gideão, esse papel de juiz que eu quero dizer no sentido dessa pessoa que lidera, né? Pessoas com esse coração de serviço, de humildade e às vezes até no momento de conflito de ter que se colocar nesse lugar, às vezes de se diminuir, mas para apaziguar uma situação, enfim. Versículo 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Disse ele aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para a tropa que me acompanha, pois ela está cansada e eu continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Disse ele, os líderes de Sucote, porém, disseram: Já estão em teu poder as mãos de Zeba e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Respondeu Gideão: Quando o Senhor entregar na minha mão Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os espinheiros do deserto. Dali subiu a Penuel e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que disse aos homens de Penuel: Quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Ele estava pedindo ali alimento para os homens que estavam com ele, e nessas 2 cidades eles não dão, né? Eles se comportam: olha, você ainda não tomou os midianitas, não matou o rei deles,
então nós não vamos ajudar você, né? Porque talvez eles até duvidassem, né? Que eles conseguiriam ter essa vitória, né? De matar os reis dos midianitas e depois eles ainda ficariam nessa posição de ter ajudado os inimigos, né? Versículo 10. Ora, Zeba e Zalmuna estavam no Carcor e seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos que já estavam no exército dos filhos do Oriente. E os que morreram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pela rota dos que vivem em tendas ao oriente de Noba e Joguebeá e atacou-os de surpresa o exército. Fugiram Zeba e Zalmuna, mas ele os perseguiu, prendeu esses 2 reis midianitas e derrotou todo o exército. Voltando Gideão, filho de Joás, da peleja, antes de nascer do sol, capturou um moço dos homens de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu o nome dos 77 líderes e autoridades de Sucote. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Aqui estão Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais escarnecestes de mim, dizendo: Estão já em teu poder, nas mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão a teu exército cansado? Gideão prendeu Zeba e Zalmuna e com espinhos e espinheiros do deserto os castigou severamente. Derrubou também a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna: Como eram os homens que mataste em Tabor? E responderam: Qual és tu? Tais eram eles. Cada um se assemelhava ao filho do rei, a filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivessem deixado em vida, eu não os mataria. Voltando-se para Jéter, seu primogênito, ordenou: Levanta-te e mata-os. O moço, porém, não puxou da espada, porque ainda era muito jovem e temia. E disse Zeba a Zalmuna: Levanta-te tu mesmo e acomete-nos. Qual homem, tal a sua força? Portanto, levantou-se Gideão e matou Zeba e Zalmuna e tomou os ornamentos do pescoço dos seus camelos. E Gideão recusa governar Israel, né? 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. E Gideão, contudo, lhes disse: Não dominarei sobre vós, tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor sobre vós dominará. Lembra que eu comentei com vocês que na época dos juízes, eles ainda não tinham essa orientação do Senhor de deixar um sucessor, como Moisés deixou Josué, por exemplo. Aqui o que eles estão pedindo para Gideão não é que ele ficasse nessa liderança como juiz do povo por um período de tempo, como foram os outros juízes antes deles. Eles queriam colocar Gideão mesmo nessa posição de rei, né? E a família de Gideão com essa hereditariedade de continuar o governo, teu filho e o filho do teu filho, né? E Gideão reconhece, não, quem domina vocês é o Senhor, né? O Senhor vai dominar o povo, porque aqui a nação ainda era teocêntrica, ainda era o Senhor quem mandava, quem governava. O papel do povo era manter a fidelidade, a obediência ao Senhor, né? Aos caminhos do Senhor, a palavra do Senhor e a lei do Senhor, né? 24. E lhes disse: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os brincos de ouro do despojo. Os vencidos, de fato, usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. E disseram eles: De boa vontade daremos. Estenderam uma capa e cada um deles jogou um brinco do seu despojo sobre ela. O peso dos brincos de ouro foi 1.700 ciclos de ouro, sem contar os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, fora as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Assim, foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. Nos dias de Gideão, a terra teve sossego por 40 anos. Foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos gerados por ele, pois possuía muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, a quem chamou pelo nome de Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice e foi sepultado no sepulcro do seu pai, Joás, em Ofra dos Abiesritas.
Tendo Gideão falecido, os filhos de Israel tornaram a se prostituir, seguindo os Baalins e pondo Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara das mãos de todos os seus inimigos em redor. Também não usaram de bondade para com a família de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele fizera a Israel. E aí Bemeleque, filho de Gideão, a gente vai ver aí um pouco da história do que acontece com ele no próximo capítulo, no capítulo 19. Amém? Aí a gente vê também, né, o que Gideão faz com o ouro dos despojos ali dos midianitas, essa estola sacerdotal, e diz, né, que ela foi um testemunho contra a família de Gideão, porque o povo se prostituiu diante dela, né, se prostituiu adorando outros deuses, né? Quando a Bíblia vem falando para nós, principalmente aqui no Antigo Testamento, nesse contexto de prostituição, sempre vai estar ligado à idolatria de outros deuses, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando comigo e amanhã nós estamos aqui de novo, se Deus permitir. Fiquem com Deus, paz do Senhor.